beleza, galera? Boa tarde a todos vocês que estão conectados conosco através do canal Educação. Eu sou o professor Tércio Câmara, sou professor de Biologia daqui do canal Educação, você já conhece. Sabe que toda sexta-feira nós estamos juntinhos, coladinhos, grudadinhos aqui, tá certo? A primeira série do ensino médio, com a nossa aula de biologia a partir das 14 horas. A partir de agora, nós vamos estudar a ciência da vida. E hoje, como é sexta-feira, não é? Eu não sei por quê, coincidência ou não, ontem a Rosinha estava ali na segunda série, pediu uma música. Aí acho que ela soube que eu vinha para cá, e agora está pedindo outra, né? Ontem, sabe qual foi? A gente já não fala mais de amor, a gente já não liga mais para nada, foi essa daí. Mas hoje a música é outra. Vamos ver se a Janaína conhece essa aqui, ó. Você pode revirar o mundo e não vai achar ninguém melhor que eu. Coração tá de ponta cabeça, não entendo como te perdeu. Tenho a sensação de estar vivendo uma cena louca em um filme de terror. Sinto que também está sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Ela sabe até a coreografia, ó. Me disse se ela não já estava sabendo já da música. Eu duvido que você não me ama, eu duvido. No calor dessa cama eu duvido. Quem teus sonhos não chama por mim. Rapaz, dia de sexta, acredito que a paixão não morreu, acredito. Rapaz, a música de sexta-feira é show demais, né não? Agora o cabo não pode se empolgar muito não, que é daqui para mais tarde. Não, foi médio, né? Foi romântico. Essa daí é conhecida demais. Conhecidíssima na voz do Zezo, o príncipe dos teclados. Rapaz, e o cabo, sexta-feira e sábado, sem Zezo, não é final de semana. Que preste, não. Então vamos lá, galera. Hoje nós vamos trabalhar um assunto importantíssimo, que assim, vez por outra, o Enem gosta de cobrar. Professor, mas acho que o senhor está se enganando. Nós estamos na primeira série, não tem nada a ver com Enem, não. Gente, não é questão de estar na primeira série. A maioria das vezes, os alunos acham que estar na primeira série não necessita, de jeito nenhum, se preparar para o Enem. Gente, é exatamente o contrário. É exatamente porque você está na primeira série que é absolutamente necessário, tá? Absolutamente necessário que você tenha uma sequência aí de estudos para que quando você chegue na terceira série, né? Segunda série, depois terceira série, você possa, evidentemente, tá? Poder chegar lá e dizer, bom, cara, eu estudei pra caramba, mas valeu a pena. Não é bom? Fala sério, me diz aí se não é bom o cara chegar na terceira série do ensino médio e fazer ali o seu Enem e dizer, cara, eu passei. Eu passei porque eu sei que tenho condições de passar. É bom demais. É muito bom. Então vamos lá, galera. Raças e espécies. O que é isso, professor? Que assunto é esse? Então, vamos falar sobre a formação de raças, a formação de espécies. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é utilizar os conceitos de evolução, biologia molecular e genética para poder argumentar sobre a variabilidade da espécie humana. Então, isso é
extremamente importante que você faça. Beleza? Nós precisamos desse conhecimento. Então vem comigo, galera. Primeira coisa que eu vou colocar para você aqui, primeira coisa, acho que é o mais importante de tudo, é o que é especiação. Então aí é o primeiro ponto. Professor, tenho nem ideia do que possa ser especiação, nem ideia. Gente, deixa eu dizer um negócio a vocês. Outro dia eu estava lendo um Instagram aí, não sei se era da Folha de São Paulo, se era do UOL, não lembro, mas isso já tem um tempinho já. E aí nessa leitura que eu fiz, lá o título me chamou a atenção, porque a ideia é essa, né? É que você coloque um título que lhe chame a atenção, falando que o pica-pau, o pica-pau, espécie animal, que inspirou o filme, né, o desenho animal do pica-pau, né? Rapaz, quem não assistiu o pica-pau? Quem é que não assistiu o pica-pau? Como é? Não, se não tiver, tem em casa. Porque se tiver, o caba com certeza absoluta assistiu o pica-pau. Pois é, o mesmo animal que deu origem ao desenho do pica-pauzinho, né? Ele estava entrando na lista de espécies em extinção nos Estados Unidos. Aí você pode pensar assim, poxa, professor, que é isso? Isso é um absurdo. Gente, ei, acorde. Ô, Janaína Dornelles Deobaldi Lavoisier, volta aqui para mim, por favor. Galera, tanto o processo de extinção quanto o processo de especiação, tanto um quanto o outro, são processos que ocorrem de maneira natural. Aí você vai dizer, não, mas peraí, professor, eu acho que o senhor está enganado aí. Porque, veja, eu estou cansado de ver que por ações antrópicas, pela ação do ser humano, algumas espécies acabam entrando ali na lista de espécies em extinção. E aí? Gente, deixa eu falar um negócio a você. As espécies que existem no mundo hoje, no planeta Terra hoje, nós temos menos de 0,5%. Escute, ei, vá dormir com essa informação aqui hoje, para você entender. Eu não estou aqui passando a mão no ser humano, não, tá? Eu não estou aqui usando expressões de hoje, né, que as pessoas hoje nas redes. Eu não estou aqui passando pano para o ser humano, não, tá? Até porque eu acho que o ser humano é sem jeito. Eu acho. Se você não acha, beleza, lhe respeito. Mas respeito também. Eu acho que o ser humano é sem jeito. Nós somos a espécie mais nova do planeta. E somos a espécie que mais destruiu ou destrói o planeta. Ó. Eita! Ainda quer ser professor. Chamando de planeta. Rapaz. Que mais destrói o planeta de todas as espécies é o ser humano. Então, não estou aqui usando a expressão de hoje, passando pano para o ser humano, não. Mas vamos ser honestos aqui, só um pouquinho, não é? O ser humano, as espécies que existem atualmente no planeta Terra, constituem menos de 0,5%, de todos os seres vivos que já existiram aqui. Espera aí, professor, menos de 0,5%? Meu Deus, menos de 0,5%. Não é? E de lá até aqui, quem foi que extinguiu esse tanto de espécie? Quem foi? 99,5%. Quem foi que extinguiu? Foi o ser humano? Porque nós não estávamos aqui. Foi o ser humano?
Evidentemente que não. Então, eu não estou aqui passando pano, como diz aí no linguajar popular, para o ser humano, não. Mas, o processo de especiação e o processo tanto de especiação quanto de extinção são processos naturais, sim. Beleza, galera? Lelê, show de bola? Põe aí, volta na tela. Então, professor, e o que é, então, especiação? Tá? Então, o que é especiação? Especiação é o processo de formação de novas espécies, tá? A partir de outra ancestral. A partir de outra ancestral. Isso é chamado de especiação. Especiação. Processo de formação de novas espécies. Detalhe, a partir de outra que é o quê? Ancestral. A partir de outra que é o quê? Pré-existente. Tá? Pré-existente. Então, a isso nós chamamos de especiação. Tá? Então, gente, isso é um processo natural, tá? É um processo que ocorre de maneira absolutamente natural. Assim também como a extinção. Professor, então o senhor está dizendo que não existe extinção provocada pelo ser humano? Não, não estou dizendo isso, não. Eu não estou dizendo que não exista extinção provocada pelo ser humano, não. Eu estou dizendo que os processos de extinção, em sua maioria, são processos naturais. É isso que eu estou informando. Beleza? Tranquilo, tranquilo? Eu espero que você esteja ligado aí, que daqui a pouco nós vamos fazer algumas questõezinhas aí, e vai ser necessário que você fique antenado nesses conceitos. Tranquilo? Muito bem. Deixa eu, olha aqui, ó. Olha como tá legal isso daqui. Olha, fala sério, como tá legal isso aqui, ó. Ó, aqui a espécie ancestral, né? Espécie ancestral. Olha aí. Dando origem a duas novas espécies. Essa aqui, ó. Aqui e aqui. Esses caras estão mostrando aí os tentilhões de Galápagos. Os tentilhões de Galápagos. Tá? É isso que ele está mostrando aí. Mas, enfim, isso aí vale para qualquer, vamos dizer, qualquer indivíduo aí que você possa. Isso vale para qualquer um. Tanto faz como tanto fez. Tá bom? Tranquilo, tranquilo? Gente, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Para a gente poder entender direitinho como é que se deu esse processo. A gente vai entender isso aí. Mas eu quero, antes de entrar aqui nos tipos de seleção natural, o processo de especiação do ser humano, né? Cara, o processo de formação do ser humano é muito bacana, cara. Muito, muito, muito bacana. Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você acredita, você lembra daquela imagem, quando você bota assim, evolução humana, coloca no Google imagem, e aparece aquele macaquinho, né? Aquele macaco pequeno, aquele macaco médio, o macacão, e depois um ancestral humano, e por fim, o ser humano. Lembra? Aquela imagenzinha conhecida, tá lembrado? Tá? Pois é.
Você acha que aquela imagem, ela coloca de maneira acertada o processo de evolução do ser humano? Sim ou não? Eu acho que não. Eu acho que não. Lembra daquela música da novela não, era da Malhação. Na verdade é uma novela, né? Não deixa de ser uma novela. Malhação, lembra? A primeira, né? Não é do meu tempo não, só ouvi falar. Né? Do Lulu Santos, a música, né? Começa assim, ó. Ainda vai levar um tempo para fechar o que feriu por dentro. É natural que seja assim, tanto para você quanto para mim. Ainda leva uma cara para você poder dar risada. Assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. Como é que é? Não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim. Não imaginem que te quero mal, apenas não te quero mais. Pronto. Essa música, que durante muitos anos aí pela Globo, dava ali entrada à novela Malhação, né? Ali da tarde, né? Que muita gente assistiu aí, eu também assisti muito tempo. E depois foi mudando. Pronto, essa música, ela retrata exatamente o processo de, mais ou menos essa imagem aí, né? Assim caminha a humanidade. Assim caminha a humanidade. E, na verdade, gente, se você for analisar, aquela imagem ela é extremamente errada. Completamente errada. É uma imagem que está errada por vários aspectos. Eu vou discutir com vocês alguns deles aqui. Primeiro aspecto, o homem não veio do macaco. Primeiro aspecto. Porque Darwin disse isso. Darwin nunca disse isso. Se você pegar o livro de Darwin, intitulado A Origem das Espécies por meio da Seleção Natural, você vai ver que ele nunca falou isso. Primeiro ponto. Segundo ponto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Charles Darwin nunca falou isso. Então, o ser humano não veio do macaco. Ele disse que o ser humano e o macaco compartilhavam ancestralidade comum. Não que um veio do outro. Isso daí ele nunca falou. Então, o primeiro ponto, o primeiro erro está: ser humano não veio do macaco. Pronto, primeiro ponto. Segundo. O processo de especiação não se deu daquela forma que está mostrado na imagem. O macaquinho, né, o macaco pequeno, depois o macaquinho, depois o macaco médio, depois o macacão, depois o primata e depois o ser humano, e isso não aconteceu. Então, esse é o segundo erro. Não houve evolução do ser humano por anagênese, e sim por cladogênese. Tudo bem, em alguns momentos isso pode até ter acontecido, mas não, na sua maioria, não foi por anagênese, sim por cladogênese. Esse é o segundo erro. Tá bom, vamos para o terceiro erro, e esse é o mais importante de tudo. Admitamos que o processo de especiação, de formação, na verdade, de evolução do ser humano, tenha se dado por anagênese, ou seja, linear, e que de fato o ser humano tenha vindo do macaco. Admitamos que isso seja verdadeiro. A pergunta é: por que ainda existe macaco, se nós viemos dele? Se nós viemos dele, não era para ter mais macaco. Concorda comigo? Então aí nós temos várias colocações aí que deixa claro para nós,
muito claro. Ser humano não veio de macaco coisíssima nenhuma. E aquela imagem está errada. Lindo? Então, por favor, aluno do professor Tércio, aluno da primeira série do canal Educação a partir de hoje, nunca mais em sua vida pode falar que o ser humano veio do macaco. Beleza? Não pode. Tranquilo, tranquilo? Muito bem. Muito bem, muito bem. Boa participação. Então vamos para cá, não é? Vamos para cá, vamos falar aqui então dos tipos de seleção natural. Nós vamos tratar aqui de 3 tipos diferentes de seleção natural. Nós vamos falar da estabilizadora, nós vamos falar da direcional e nós vamos falar da disruptiva. 3 tipos. Para a gente poder entender como é o processo de seleção natural, como é que esse processo ocorre. A primeira delas que você está vendo aqui é a seleção natural do tipo estabilizadora. Seleção natural do tipo estabilizadora. Tá? Esse tipo aqui de seleção natural, ela tem uma característica. A gente pensa que seleção natural, ela só é de um tipo, né? Seleção natural, acabou-se. Na verdade, seleção natural é seleção natural e pronto. O que eu estou colocando aqui para você é que a seleção natural, ela pode agir de diferentes formas. Uma delas é a seleção natural estabilizadora. O que é? Por que eu chamo de seleção natural estabilizadora? O que é isso? O que é isso aí? Que a gente chama de seleção estabilizadora. Gente, vamos aqui então entender como é que é isso, tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, uma doença que, infelizmente, ela é comum na região da África. O nome dessa doença é anemia falciforme ou ciclemia. Anemia falciforme ou ciclemia. Que doença é essa? Anemia falciforme ou ciclemia? O que é isso daí, professor? Então vamos lá. A anemia falciforme ou ciclemia, pessoal, é um tipo de doença genética onde o indivíduo ele herda um gene onde esse indivíduo ele produz uma hemácia defeituosa. Ele produz uma hemácia assim, ó, em forma de foice. Vem daí o nome falciforme. Falciforme não é porque ela é falsa, não. Falciforme é porque ela vem em forma de foice. Professor, e como é a hemácia? A hemácia é para ser aqui, ó, redondinha, circularzinha, bicôncava, parecendo uma rosquinha, tá? É para ser assim. Ela é responsável pela condução do oxigênio. Lembra disso, hein? Lembra disso. Uma pessoa que tem anemia falciforme ou ciclemia, essa pessoa, infelizmente, ela vai morrer mais adiante quando atinge a maturidade sexual. A anemia falciforme, ela tem 2 formas. A forma branda, também chamada de traço falcêmico da doença, e a forma severa, que é a que leva o indivíduo à morte. Professor, e a forma branda? Ela leva o indivíduo à morte? Não, não leva. O indivíduo consegue sobreviver.
E aí tem uma peculiaridade. É que como a hemácia é deformada assim, ó, em formato de foice, infelizmente, não é? Essa hemácia, ela não é tão deformada que nem aquela, mas ela tem uma deformação também. Ela não é tão deformada o suficiente para matar o indivíduo, porém ela não é normal. Ela não é normal. Se ela não é normal, galera, eu não posso dizer que esse indivíduo é normal. Então, a anemia falciforme, o traço falcêmico da doença, o indivíduo não contrai malária. Malária. A malária é causada por um protozoário chamado Plasmodium malariae. Também pode ser causada pelo Plasmodium vivax e o Plasmodium falciparum. Então, esses 3 tipos aí podem causar a malária, tá bom? Podem causar a malária. Muito bem, Luana, muito bem, boa participação, Luana. A Luana me dá mais trabalho do que os alunos, sabia? Eu já ia explicar, já. Até porque é o mais importante de tudo, é isso aí. Né? É o mais importante de tudo. Vamos lá. Por que a pergunta que vale R$1 milhão? Por que a pessoa que tem o traço falcêmico da doença não contrai a malária? Porque o plasmódio, para poder se reproduzir, Luana, ele precisa que a hemácia esteja perfeita para ele poder se reproduzir. O plasmódio se reproduz usando a hemácia. Então, para ele poder se reproduzir, ele precisa que a hemácia esteja perfeita. E uma pessoa que tem o traço falcêmico da doença não tem a hemácia perfeita. Então, ele também não pega a doença, chamada malária. Aí você vai dizer assim, opa, que coisa boa. Teve um aluno meu que uma vez disse assim, professor, então isso é bom, né? Eu me fiz de doido. Que não tinha entendido. Eu disse, o que é bom que tu está dizendo? Tem aí essa doença aí que o senhor está dizendo, a anemia falciforme. Eu digo, por quê? Porque a pessoa não pega malária. Eu digo, quer dizer que para tu não pegar uma doença, tu tem que pegar outra, é? Quer dizer, para não pegar malária, tem que pegar anemia falciforme? Não é melhor não pegar nenhuma das duas e ser saudável? Aí disse, realmente, professor. Eu digo, pois é, cara. Eu tive um aluno que ele tinha anemia falciforme branda. Então, ele não ia morrer dessa doença, né? Claro. E ele ficava com brincadeira, dizendo, besta, tu pega malária e eu nem pego, ó. Aqui no Brasil, a malária é endêmica na região norte do estado, né? Do estado não, do Brasil. E é preciso ter muito cuidado, principalmente quem vai viajar para essa área aí, né? Porque pode contrair a malária. Porque o indivíduo que vai para lá, o ideal é que ele se vacine antes de passar a barreira, né? Exatamente para evitar esse problema. Tá, professor, mas o senhor contou essa história para explicar o quê? O que isso tem a ver com seleção estabilizadora? Tudo. Porque o caso da anemia falciforme é um exemplo de seleção estabilizadora. Sabe por quê? Nos lugares onde a malária é endêmica, como a África, está havendo um aumento no número de casos de pessoas com anemia falciforme branda. A seleção natural do tipo estabilizadora, ela se caracteriza pelo quê? Pelo aparecimento, pela seleção, na verdade, do fenótipo intermediário em detrimento dos fenótipos extremos. Nesse caso, o intermediário é ter a forma branda da doença. Show? Lindo e maravilhoso? Muito bem. Então, vamos para a próxima. Está aí. Seleção natural do tipo disruptiva. Seleção natural do tipo disruptiva. Maria, o nome é esquisito demais, professor, pelo amor de Deus. Santa Maria da Codipe. Santa Maria da Vassoura, que nome estranho isso, né? Parque Alvorada em Timon, é lá onde a Rosinha mora. É, Alvorada? É não?
Olha aí, Livramento. Parque Alvorada. Não, como é que é? Ah, é perto, né? Ah, muito bem. Cara, eu não me perco em Teresina, mas em Timon é bem capaz. Se eu passar ali pela BR ali, eu ainda consigo sair de Timon, mas se eu entrar, eu ainda consigo fazer isso. Mas se ali em Timon é... O fato de não morar lá, né? Talvez seja isso. Não conheço muito bem. Tem, hoje é mais fácil. Sem dúvida. Então vamos lá, galera. O que é seleção natural disruptiva? É o contrário da estabilizadora. A estabilizadora seleciona o intermediário em detrimento dos extremos e a disruptiva seleciona os extremos em detrimento do intermediário. Beleza? Professor, a seleção natural do tipo disruptiva, ela é um tipo de seleção natural que está presente aí, por exemplo, onde nós vamos já falar, voltar a tratar sobre a especiação, porque isso aqui é um apêndice do conteúdo de especiação, tá? A gente sempre fala sobre os tipos de seleção natural, até porque a disruptiva é quem provavelmente justifica a seleção ou a especiação do tipo simpátrica. Vou já falar para vocês sobre isso. O nome realmente é estranho, eu concordo, mas é um nome fácil de você aprender. Vou já fazer uma analogia aqui para vocês. Especiação alopátrica, allopatric speciation, e especiação simpátrica, sympatric speciation. Vou já falar para vocês aqui delas. É Canal Educação Bilíngue. Tem que fazer aí né? Trilíngue. Tem que ter o que? É o espanhol? Ah, é verdade. Então pode ser polilingüe, né? Com o espanhol. Tu habla espanhol? No. Eu não hablo espanhol. Muito bem. Aí, tá vendo? Não, pelo menos isso aí eu sei falar. Eu só estou falando mesmo só isso aí, só de espanhol, né? Então vamos lá, galera. Tá aí, ó, a simpátrica, né? Que seleciona os extremos em detrimento em detrimento do intermediário, tá bom? Em detrimento do intermediário. Então, ó, esse tipo de seleção leva a uma diversificação da população. Pode ser o primeiro passo para a formação de novas espécies. Detalhe, as novas espécies aqui às quais eu me refiro, através da especiação simpátrica. Através da especiação simpátrica. Tranquilo? Beleza. Deixa eu passar aqui, então, para falar da seleção natural do tipo disruptiva. Seleção natural do tipo disruptiva. Beleza? Direcional. Disruptiva foi o anterior, né? Falei que foi disruptiva, porque foi o anterior. É o direcional, gente. É a Rosinha aqui me atrapalhando. A Rosinha é danada. A Rosinha fica atrapalhando nos outros aqui, ela é desse jeito, ela. Então, vamos lá. O que é essa tal seleção direcional, professor? O que é isso, né? O que ela faz? Pessoal, você viu que a estabilizadora, ela seleciona o fenótipo intermediário em detrimento dos extremos? Você viu que a disruptiva seleciona os extremos em detrimento do intermediário? Pois a direcional é o contrário. Seleciona um dos extremos em detrimento do intermediário e do outro extremo. Tá certo? Então, isso é seleção natural do tipo direcional.
Querem um exemplo? Quem gosta de mar aqui? Eu gosto. Do mar. Do mar. Quem é que gosta do mar? Tu gosta do mar, Zé? Livramento. Ah, foi mesmo. Querendo ser sereia lá no mar. Aí tá aí, ó. Ralou o joelho aí, ó. Livramento, gosta do mar, Livramento? Eu adoro. Luana, gosta do mar? Eu sou fã número 1. Pois bem, tá aí, ó. Ficou bonita aí, ó. Tá vendo? Querendo lá ser sereia lá na praia de Atalaia. Sereia de Atalaia. Ralou o joelho, aí pronto, aí acabou. Onde foi? Ah, não foi em Atalaia, não, desculpa aí. Então veja bem, o salmão, galera, que é uma delícia. Salmão é uma maravilha, cara. O salmão é um exemplo, a pesca, né, do salmão é um exemplo de seleção natural do tipo direcional. Deixa eu dar um exemplo para vocês, deixa eu explicar para você para entender. Em alguns lugares onde é autorizado de maneira normal a pesca do salmão, o indivíduo pode pegar ali o salmão e ele pega com rede, né? O salmão pega com rede, é pego com a rede. Né? Hã? Tem. Tem criador dele, salmão de cativeiro. Esse cara, o salmão que ele pega lá no mar, ele coloca ali a rede, ele pode colocar a rede com buraco de tamanhos diferentes, né? Um buraco um pouquinho menor, buraco intermediário e um buraco maior. Quanto maior for o buraco, que é para acontecer isso, justamente para não selecionar, não pegar aqueles salmõezinhos pequenininhos, né? Ele vai pegar apenas os salmões intermediário e grande. Grande e intermediário. Esses caras aí. Esses dois caras aí. O pequeno ele não pega. Ele não é selecionado. Tá? Ele não é selecionado. Por quê, professor? Porque o salmão pequeno, aí no caso ele é um exemplo de seleção direcional, porque esse salmão pequeno ele escapa. Então foi selecionado o pequeno, que é um dos extremos, em detrimento do intermediário e do outro extremo. Então isso é o que a gente chama de seleção direcional. Seleção direcional. Tranquilo, galera? Pessoal, comecei a aula, cantei a música, né? Você pode revirar o mundo e não vai achar ninguém melhor que eu. Mas não coloquei aqui, não dei um abraço, não mandei um abraço para os polos que já estão conectados conosco, gente. Então, deixa eu mandar um abraço aqui para a Alvorada do Gurgueia, 2, Hugo Napoleão 1, Jeromênia 2, Santa Cruz dos Milagres 1, São João do Arraial 1 e São Miguel da Baixa Grande 1 também. Então, a todos estes polos que já estão conectados conosco, tá? Um abraço a todos, sejam bem-vindos, sintam-se em casa. Qualquer dúvida que vocês eventualmente tiverem, por favor, coloca aí no chatzinho para nós, para ver se a gente consegue tirar essa dúvida de vocês, tá bom? Para ver se a gente consegue tirar essa dúvida de vocês. Show de bola? Professor, me dá outro exemplo aí de seleção direcional? Então, galera, a resistência aos inseticidas, não é? A resistência aos antibióticos, o melanismo industrial, que foi quando selecionou, na época da Revolução Industrial, aqueles organismos que apresentavam características que se camuflavam no meio com uma nova roupagem, vamos dizer assim, né? Tá bom? Tranquilo? Muito bem.
Aí são exemplos de seleção do tipo direcional. Muito bem, muito bem, muito bem. Coisa linda e maravilhosa. Tá aí. Nós vamos agora dar continuidade ao assunto de especiação, falando sobre a unidade mais importante de todas, a espécie. É a unidade mais importante de todas, a espécie, tá bom? Então vamos lá, gente. O que a gente chama de espécie, hein? O que a gente chama de espécie? Eu vou definir a palavra espécie baseado no conceito de Ernest Mayr. Ernest Mayr definiu o que é espécie da seguinte forma: dois organismos só podem ser considerados da mesma espécie se eles forem capazes de cruzar em ambientes naturais e de gerar descendentes férteis. Pessoal, presta atenção. Só pode ser considerado da mesma espécie se eles forem capazes de cruzar. Mas não é só cruzar. Tem que cruzar em ambientes naturais. E não basta ser isso. Tem que gerar descendentes. Mas não é qualquer descendentes. Porque o jumento e a égua cruzam, mas geram um descendente que é estéril. A mula e o cavalo também cruzam. A mula não, desculpa, a jumenta e o cavalo também cruzam. Mas esses descendentes também são estéreis. Ou seja, não é qualquer descendente. O descendente tem que ser fértil. Obrigatoriamente fértil. Show, galera? Lindo e maravilhoso. Show de bola. Muito bem. Então, esse é o conceito de espécie segundo Ernest Haeckel. Não, Ernest Haeckel não, gente. Ernest Mayr. Haeckel é quem definiu o conceito de ecologia. Tranquilo, baseando-se nisso, então, vamos lá falar um pouquinho sobre o que é unidade reprodutiva. Tá, aqui eu estou destacando para você. Depois eu vou falar com você sobre o que é unidade ecológica. E depois eu vou falar com vocês sobre o que é unidade gênica. Pronto. Então, estou colocando aqui para vocês os três tipos aqui, tá? Unidade reprodutiva, unidade ecológica e unidade gênica. O que é unidade reprodutiva, professor? Então, pessoal, o que a gente chama de unidade reprodutiva? O que é isso? Unidade reprodutiva é quando os membros ali entre si, eles conseguem cruzar, mas não conseguem cruzar com os de outras espécies. A gente pode dizer, então, que aí você tem uma unidade reprodutiva que está, ao menos em tese, né, isolada das demais unidades. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. Tranquilo, tranquilo, galera? Unidade ecológica, quer dizer, num nível mais abrangente, no nível lá da ecologia. O que a gente chama de unidade ecológica? Unidade ecológica é quando você tem características próprias
e mantém relações bem definidas com o ambiente e com outras espécies. Com o ambiente e com outras espécies. Então, isso é chamado de unidade ecológica. Unidade ecológica. Tá bom? Então, você já viu o que é unidade reprodutiva e você já viu o que é unidade ecológica. Falta, então, você ver o que é unidade gênica. Nós estamos agora num nível mais interno, né? Vamos dizer assim. A unidade gênica é um nível mais interno. E o que quer dizer essa tal unidade gênica? O que é isso, exatamente? Galera, nós chamamos de unidade gênica quando o indivíduo possui um patrimônio gênico que é característico daquela espécie. Por exemplo, o ser humano, ele tem um patrimônio, aliás, as espécies todas elas têm uma unidade gênica, né, gente? Lógico. Por quê? Porque todas elas têm um patrimônio gênico que é característico, que não se mistura com o de outras espécies e evolui, portanto, de maneira independente. Não se mistura com os de outras espécies. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Será que se eu pegar sei lá, uma galinha e colocar para cruzar com um macaco, sai alguma coisa? Hein? Sai uma macaquinha, né? Macaco misturado com galinha. Hein? É um galinaco, né? É, mais ou menos por aí. É uma galinha misturada com macaco. Não dá certo não, né, Rosinha? Por quê, rapaz? Não consegue, né? E se eu disser para você que nem na genética consegue? Por que que não consegue? Porque nós estamos falando de dois indivíduos que são de espécies diferentes. Dois indivíduos são de espécies diferentes. A Rosinha tem lá na casa dela, ela cria galinha. Não cria galinha? Disse? Foi tu que disse? Quem foi que disse? Ah, foi tu que disse mesmo que criava galinha, não foi? Acabou. Ela só come para trazer para cá, Deus me livre. Agora para comer é uma beleza, é uma onça. Ó, para trazer aqui para os... Ó, meus amigos, eu trouxe aqui uma galinha aqui para a gente fazer de noite para nós. Hein? Ah, Maria. E a Rosinha criava um macaco. Mas ela nunca botou para cruzar macaco com galinha. Botou, Rosinha? Não. Não tem condição. São dois indivíduos de espécies diferentes. Portanto, nós chamamos isso de unidade gênica. Unidade gênica. Agora, pode ter um negócio mais gostoso. Eu sou filho de pobre, até galinha caipira eu como. Ô negócio bom, rapaz, com pirãozinho. Uma galinha caipira que termina ali, e você joga aquele cheiro verde por cima, com arrozinho branco e um pirão. Ó, só precisa isso aí. Só precisa. Não precisa enfeitar. Leva macarrão, bota macarrão, bota... Não, só isso aí. Olha, meus amigos, vocês aí do IPTV, o Napoleão, Jeromênia, Santa Cruz dos Milagres. Hã? Não, rapaz, Livramento. Conversa. São Miguel da Baixa Grande. Quem quiser trazer galinha para nós aqui no canal, é só dizer, essa galinha é para o professor Tess, é meu professor. É para ele, pode levar, trazer aqui que eu ainda vou filmar, ainda vou mostrar aqui a gente comendo a galinha. Ô, rapaz. Ave, uma galinha para cá, prestando de gente aqui. Maria, não dá nem um lanche. Aí sim. Dá. Um creme de galinha dá, um creme de galinha dá. Mas um creme de galinha caipira é de lascada, não? Tem que ser uma galinha, tem que ser mesmo
Ou então misturada com arroz, para render mais. É bicho gostoso também. Ah, Maria. Olha aí, gente. Tá vendo aí os cachorrinhos? Olha que cachorrinho lindo. É um husky siberiano, um pastor alemão, um poodle. E eu não sei que raça é essa aqui, não. Essa aqui eu não conheço, não. Não tenho nem ideia. Luana, tu que é criadora de cachorro aí, que raça é essa aqui? Eu não sei não, eu não conheço. Silver? Oh. Eu não sei não. Sabia nem que o Snoopy era um cachorro. Quanto mais. Snoopy não é do meu tempo não. Luana, me desculpe, mas o meu tempo é mais pra cá. Eu sou mais... Meu tempo é bem mais pra cá. Snoopy eu não lembro não. O que é que você tá vendo aqui, pessoal? 4 cachorrinhos, né? Sabe como é o nome desse cara? Independente de quem quer que seja ele, o nome dele é esse aqui, ó. Canes familiares. Como? Beagle? Aí eu não sei não. Se é o Snoopy, eu não sei não. Snoopy, né? É um Beagle? Beagle. B-E-A-G-L-E. Beagle. Tá aí, ó. Aqui é um husky, né? Isso aqui é um husky. Husky siberiano. Husky. Acho que é assim, né, não? Ou não, é só o K. Eu acho que é só o K. Isso. S-K-Y. S-K-Y. Husky, assim. Husky siberiano. Ó, animal bonito. Né? Agora, só em ambiente altamente. Um husky siberiano aqui em Teresina. Bichinho aí sofre mais do que... Hein? Pois é. Pois é, sofre por causa da temperatura. Então vamos lá, galera. Olha aí, ó. Isso aqui são espécies, são raças. E biologicamente falando, raça quer dizer, biologicamente falando, quer dizer subespécie. Tá aí, ó. Professor, mas nem todas as raças conseguem cruzar. Nem todas as raças conseguem cruzar. Não é? Nem todas. Se você pegar, por exemplo, um pastor alemão, um fila brasileiro, botar para cruzar com aquele bichinho aí, aquele salsichinha, aquele cachorrinho aí salsichinha, como é o nome dele? Hã? Da raça. Dachshund? Pois é, esse aí. Aquele cachorrinho, aquele salsichinha rei. Você botar para cruzar, não dá certo. Não dá certo isso aí. Por que que não dá, professor? Pecado o quê? Ah, é? Um pecado, é? É nada. Então, se você botar aí os dois, não dá certo. Por que que não dá certo? Porque existe um isolamento mecânico. Ocorre uma incompatibilidade do órgão sexual masculino com o órgão sexual feminino. Existe uma incompatibilidade. Não dá certo. Não dá certo. Então, nós estamos falando aqui, pessoal, esse aqui é o poodle, né? Esse cara aqui. Poodle. Acho que escreve assim, né? Poodle, D-L-E. Acho que é. Bom, então nós temos aí, pessoal, o processo de especiação, ele só é completo quando, se você coloca os dois carinhas aí para cruzar, eles ou cruzam e não deixam descendentes férteis, ou nem sequer eles cruzam. Aí houve isolamento reprodutivo. Aí você tem 2 novas espécies formadas. Show?
Olha aí o que eu tinha falado para vocês. Eu estou aqui, portanto, conceituando o que é espécie, né? Conceituando o que é espécie e o que é especiação. Então, a espécie é um conjunto de seres vivos que apresentam características semelhantes e que são cruzados, são capazes de cruzar em ambiente natural e de gerar descendentes férteis. Aí sim nós temos uma coisa chamada espécie, uma unidade, que é, na verdade, a unidade mais importante. E a especiação é quando você tem a formação de indivíduos, agora novas espécies, duas ou mais, né? Duas ou mais espécies, a partir de uma que é chamada de ancestral. Volta para mim aqui, Janaína Dornelles. Queridos, nós vamos para o intervalo agora, são 3 minutinhos e eu volto logo em seguida. Até já.